sendo 96 de chocolate meio amargo e 84 de chocolate ao leite, devem ser colocados em caixas. As caixas devem ter o mesmo número de bombons. E cada caixa deve ter apenas bombons do mesmo sabor. O menor número de caixas a serem compradas é a que eu tenho as opções. Pessoal, vamos lá. Questão que versa sobre MDC, máximo divisor comum. Júlio, mas como é que você sabe que é MDC? É porque o enunciado está te dizendo que é MDC. Vamos observar? Vamos destacar algumas palavras / expressões. Olha só. Começando aqui, ó. Quando a banca diz devem ser colocados, entenda que aqui existe uma divisão. Eu vou dividir em caixas, tá? Então aqui, ó, colocados, existe uma divisão. E divisão, lembra de. Beleza? Show de bola. E repare que as caixas devem ter o mesmo número de bombons e não pode misturar, porque nas caixas somente de mesmo sabor. Então aqui existe uma coisa comum. Mesmo número é uma quantidade comum. Mesmo sabor, o sabor tem que ser comum. Então se eu pegar essas duas partes aqui, eu chego ao C, de algo comum. Mas eu não vejo o máximo. Você não vê, mas existe. Porque pensa comigo. Se eu quero o menor número de caixas, o que eu preciso ter em cada caixa? A quantidade máxima de bombons. Então aqui existe o M. Então, pessoal, M, D, C. A banca diz que eu preciso trabalhar o raciocínio de MDC. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o MDC entre 96 e 84. Lembrando que a gente pode trabalhar o raciocínio de decomposição em fatores primos, valendo-se apenas divisores primos comuns. Como ambos são pares, eu vou colocar o 2. 96 por 2 dá 48. 84 por 2 dá 42. Por 2 novamente. 48 por 2 dá 24. 42 por 2 dá 21. Agora eu não posso mais por 2, porque o 21 não é múltiplo de 2, tem que ser por 3. 24 por 3 dá 8 e 21 por 3 dá 7. Cuidado aqui. Esse é o momento crucial de resolução da questão, porque é o seguinte, pessoal, o MDC, ele carrega no seu raciocínio uma ideia de máximo e mínimo. Então é isso que o aluno tem que ter cuidado. Preste atenção aqui para não errar essa questão. Porque lá na letra D tem 12. Quem marcar aqui caiu na pegadinha. Aqui é uma pegadinha da banca, porque olha só. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 3, eu encontro 12. Só que 12, pessoal, é o valor do meu MDC. E no MDC, esse M é máximo. Essa é a dica. Esse M aqui é o máximo. O que é isso, pessoal? É o número máximo de bombons por caixa. Significa o seguinte, se eu colocar esse número máximo de bombons por caixa, eu tenho o menor número de caixas. Esse é o cuidado que o aluno tem que ter, tá bom? Então, olha só, 12 não é resposta, porque é o MDC. E pensa só, se eu tenho um máximo de caixas, de bombons por caixa, perdão, o meu número de caixas é mínimo. E acredite, pessoal, o macete está aqui, ó. Para encontrar o mínimo, é só somar esses valores aqui, ó. 8 mais 7. Esse somatório aqui, ó, 8 mais 7, vai dar 15. Essa é a nossa resposta. E eu vou explicar o porquê da resposta. Pensa comigo. Eu tenho aqui, ó, 96 bombons do tipo meio amargo. Só que eu vou ter 12 bombons por caixa. Aí, se eu dividir 96 por 12, eu vou encontrar quantas caixas? 8. Legal. 84 é o número de bombons do tipo chocolate ao leite, né? Esses são ao leite. Só que cada caixa vai ter quantos bombons? 12. 84 por 12 dá 7. Aí a gente soma 8 mais 7, que vai dar 15. Por isso o gabarito é a letra A e não a letra D. Aqui tem pegadinha. Mas, Júlio, por que você parou aqui 8 e 7? Porque 8 e 7, esses valores, vou puxar aqui um asterisco só para fechar a nossa explicação. 8 e 7 são primos entre si. O único divisor comum entre eles é o 1. Eles são primos entre si. Júlio, mas 8 não é primo. Eu sei que 8 não é primo. Mas 8 e 7 são primos entre si, justamente porque o único divisor comum é o 1. Quem são os divisores de 8, pessoal? 1, 2, 4 e 8. Quem são os divisores de 7? 1 e 7. Vocês vão perceber que o único divisor comum é o 1. Só ele aparece em ambos.
significa que o máximo divisor entre 8 e 7 é 1, então eu tenho que parar, porque eles são primos entre si. Lembrando, eles não precisam ser primos para serem considerados primos entre si. Eu vou até ilustrar o que eu estou falando aqui. Eu quero a solução de questão bem completa para vocês. Ó. Quem são os divisores de 8? Que eu acabei de falar. 1, 2, 4 e 8. Quem são os divisores de 7? Ele é primo, só possui 2 divisores, 1 e 7. Observe que o único divisor comum é o 1, que aparece aqui e aparece aqui. Aqui eu só tenho valores pares e aqui eu tenho um valor ímpar. Então, se o único divisor comum entre eles é 1, significa que o MDC entre 7 e 8 é igual a 1, e por isso eles são primos entre si. E quando eu trabalho o MDC, quando eu chego aos primos entre si, eu tenho que parar. E lembre-se, o MDC carrega uma relação de máximo e mínimo. A direita é o MDC, é o máximo. A esquerda, se eu somar, é o mínimo. Portanto, o gabarito é 15, porque eu quero o menor número, eu quero o mínimo. Então, o gabarito é a letra A.